Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma manhã escaldante de verão na pista seca e quente do aeroporto privado de Santa Rosa, no norte da Califórnia. O asfalto brilhava ao sol como uma chapa quente. O ar vibrava, pesado com o cheiro de querosene e metal queimado. No chão, um jato particular imóvel cortava a paisagem com suas linhas elegantes, fuselagem reluzente e turbinas silenciosas demais. Este não era apenas um avião de luxo. Era o Falcon X, 2000, joia tecnológica e protótipo de referência de Alverson Aeroespacial, capaz de conectar Los Angeles a Tóquio em 6 horas. Mas naquela manhã, não estava decolando. Dentro do cockpit, os painéis de instrumentos exibiam números inconsistentes. Motor principal, e geração V-Turbo Hydra, teimosamente se recusou a ligar. Não foi apenas um contratempo, foi uma catástrofe. Porque às 15 horas, horário de Nova York, Ricardo Alverson, o CEO da empresa, assinaria um contrato histórico com o conglomerado de investimentos Westford Hine Capital, uma parceria internacional de 3,5 bilhões de dólares. Resultado de 2 anos de negociações. Tudo dependia deste voo. E este voo dependia de um motor silencioso. Os melhores engenheiros da empresa trabalharam um após o outro durante toda a noite, ofegantes e determinados, debruçando-se sobre plantas eletrônicas, camadas de software e componentes hidráulicos. Cabos foram trocados, sensores substituídos, módulos recalibrados. Em vão. Em meio ao pânico abundavam teorias: um módulo de compressão com defeito, um erro de calibração no circuito primário, um curto-circuito no núcleo da usina. Mas nenhuma delas se sustentava por muito tempo. A cada tentativa, a turbina tossia por uma fração de segundo antes de desligar em um silêncio glacial. No asfalto, Ricardo Alverson, em seu terno cinza-aço perfeitamente cortado, caminhava pelo terreno como um leão enjaulado. Seu rosto anguloso, escondido atrás de óculos escuros, era duro como pedra. Seu olhar varria os rostos ao redor com uma mistura de aborrecimento reprimido e desprezo mal disfarçado. Ele tinha a reputação de ser um estrategista brilhante, mas também de ser um homem de pouca paciência. O fracasso, em seu mundo, não era uma opção. A fraqueza, menos ainda. Diga-me que não é irreparável, rosnou ele, aproximando-se Tom Reynolds, o engenheiro-chefe, um homem de 50 anos com uma têmpora suada. Senhor, tentamos de tudo, respondeu Reynolds, enxugando a testa com um pano. O sistema se recusa a estabilizar o módulo de compressão. Temos uma queda de pressão na linha 6, mas nenhum sensor confirma o vazamento. Alverson não respondeu. Pegou o telefone com um suspiro. Estava prestes a ligar para uma equipe especializada sediada em Houston, consultores externos respeitáveis porém caros, e acima de tudo, uma admissão de fracasso. Foi nesse momento que um jovem técnico, ainda de pijama, aproximou-se timidamente. Com o boné enfiado na cabeça, a voz quase trêmula gritou: Senhor Alverson? O CEO virou a cabeça lentamente com uma expressão ameaçadora. O que? Pode haver alguém que possa ajudar. Alverson levantou uma sobrancelha. Quem? O jovem olhou nervosamente para os engenheiros ao seu redor. Esquilar Boyd. Filha de Jeremiah Boyd. O nome caiu no ar como uma pedra em água parada. Um silêncio pesado se instalou. Até os mecânicos pararam de se mover, congelados. Jeremias Boyd. O nome tornará-se quase lendário nos corredores do hangar. O homem fora um dos gênios esquecidos do programa inicial do Motor X, 2000. Ex-mecânico autodidata, um gênio sem diploma, Jeremiah havia projetado vários algoritmos e componentes estruturais do motor Hydra. Mas ele desaparecera da noite para o dia alguns anos antes, após profundos desentendimentos com a gerência, principalmente com o próprio Alverson. Jeremiah está aposentado, respondeu Alverson secamente. Sim, mas a filha dele, ela aprendeu tudo com ele. Ela trabalha como freelancer em sistemas avançados. Ela já resolveu 2 falhas críticas do X-2000 em outros estados. Ela é uma espécie de prodígio. Alverson cerrou os dentes. Cada fibra do seu ser gritava não. Apelar para um estranho? Pior, a filha de um homem que ele havia rejeitado deliberadamente? Humilhação. Derrota. Mas o tempo estava se esgotando. Cada minuto desperdiçado custava centenas de milhares de dólares. E ele não tinha outra opção. Ele respirou fundo. Traga-a aqui. Agora mesmo. 37 minutos depois, uma velha Chevrolet Silverado, com a pintura branca rachada pelo sol, freou bruscamente perto do hangar principal. As rodas levantaram uma pequena nuvem de poeira no asfalto desgastado.
O motor engasgou antes de finalmente desligar. A porta se abriu com um clique mecânico. Dela saiu uma jovem de porte confiante, costas retas e passos firmes. Seus cabelos castanhos, presos em um coque bagunçado, revelavam alguns fios rebeldes. Ela usava um macacão grosso de lona, já manchado com manchas pretas de óleo e graxa, evidências de uma noite de trabalho duro. Em uma das mãos, segurava uma caixa de ferramentas desgastada, com o couro rachado pelo tempo e pelo manuseio repetido. Era Skylar Boyd, 27 anos. Um olhar penetrante, sem um pingo de hesitação ou medo em seus olhos castanhos. Ela caminhou em direção à câmera com a serenidade de quem conhece sua área de atuação, como um cirurgião se preparando para uma operação. Os técnicos reunidos perto do motor trocaram olhares meio curiosos, meio zombeteiros. Ouviram-se sussurros, em voz baixa, mas o suficiente para Skylar ouvir. Uma mulher sozinha, você acha que ela vai conseguir? Será uma grande surpresa se ela consertar esse monstro. Mas Skylar ignorou os sussurros e nem olhou para cima. Ela se abaixou calmamente, apoiando as mãos enluvadas de couro na borda fria de metal do compartimento do motor. Sua voz era um sussurro, quase íntimo. Pai, eu sei o que você queria fazer com isso. Este simples sussurro, carregado de nostalgia e desafio, parecia romper o pesado silêncio do hangar. Ao mesmo tempo, Ricardo Alverson chegou, braços cruzados, passo firme e rosto impassível. Seu olhar pousou sobre ela com uma frieza mal contida. Senhorita Boyd, estou avisando, não tenho tempo a perder, disse ele num tom seco, quase desdenhoso. Sem hesitar, Skylar levantou a cabeça e respondeu, implacável. Perfeito. Eu também não. Ela abriu firmemente o painel lateral do motor. O interior revelou um emaranhado complexo de cabos, tubos, sensores e circuitos, como um coração mecânico batendo em câmera lenta. Ela permaneceu em silêncio por um instante, os olhos examinando cada detalhe, cada traço, cada imperfeição. Seu rosto, embora calmo, revelava uma concentração intensa, uma comunhão com a máquina. Então ela pegou duas ferramentas precisas, uma chave de fenda de torque e uma chave inglesa ajustável. Suas mãos habilidosas trabalharam com precisão cirúrgica. Ela ajustou um regulador manual e colocou os dedos em uma caixa secundária coberta com pequenas luzes indicadoras. Ela verificou uma curva de pressão em uma tela sensível ao toque em miniatura, franzindo a testa enquanto analisava os dados que passavam por ela. Por fim, ela se dirigiu aos engenheiros reunidos ao redor, que agora estavam imóveis, observando seus gestos. Há um microvazamento no circuito de transferência. Ela apontou para uma rachadura fina, quase invisível em um cano de liga leve. Este microvazamento está causando uma leitura falsa no módulo de controle. Vocês todos estavam procurando no lugar errado. Um silêncio pesado tomou conta da equipe. Seus olhares se encontraram em descrença. Tom Reynolds, o engenheiro-chefe, finalmente ousou quebrar esse silêncio, com a voz hesitante, mas cheia de respeito misturado com espanto. Tem certeza? Skylar assentiu com calma e certeza. Com certeza. É uma falha que meu pai apontou nas primeiras versões do motor, mas nunca foi corrigida. Era um segredo bem guardado, que ninguém queria ouvir. Os rostos ao seu redor revelavam uma mistura de surpresa, humilhação e admiração crescente. Pela primeira vez em anos, a verdade emergia naquele galpão banhado em suor e desespero. Em menos de uma hora, o hangar se transformou no palco de uma metamorfose. Skylar Boyd, focada e metódica, trabalhava com a precisão de um mestre relojoeiro. Seus dedos hábeis desmontaram delicadamente a unidade defeituosa, um conjunto complexo de peças, válvulas e placas de circuito. Cada elemento parecia frágil, sobrecarregado por anos de restrições e inovações. Ela retirou duas peças particularmente desgastadas, quase obsoletas, cujos materiais começavam a ceder sob a pressão do tempo e do uso intenso. De sua caixa de ferramentas, retirou componentes modificados, suas próprias criações, fruto de longas noites analisando, modelando e aprimorando os protótipos deixados por seu pai. Cuidadosamente, ela substituiu cada peça defeituosa, ajustou conexões, apertou fixadores, sem perder um pingo de concentração. O menor movimento em falso poderia ter colocado em risco milhões de dólares em investimentos, carreiras e destinos. Então, assim que o motor foi desligado, ela se levantou e, sem dizer uma palavra, caminhou em direção à cabine. Sua mão agarrou a alavanca de partida. Os técnicos e engenheiros prenderam a respiração, com os olhos fixos no motor. Um momento de silêncio. Então, um rugido poderoso surgiu do coração da máquina. O motor ruge, vibrante, estável, fluido, perfeitamente equilibrado. Um som que parecia conciliar mecânica e arte. O silêncio pairava sobre o asfalto.
Até os pássaros se calaram. Richard Alverson permaneceu imóvel boquiaberto, encarando Sklar com uma mistura de descrença e respeito. O homem que governara bilhões impondo sua vontade sem concessões, acabará de ver sua fortuna intangível salva por uma jovem que ele subestimara. Como? Como você soube? Ele murmurou, quase incapaz de acreditar naquele milagre. Sklar virou-se lentamente para encará-lo. Seu olhar era calmo, mas repleto de uma verdade ancestral. Porque esse motor é em grande parte obra do meu pai. Ela fez uma pausa, como se estivesse ponderando cada palavra. Ele nunca recebeu crédito. Nenhuma linha nas patentes leva seu nome. Mas foi ele quem imaginou, construiu e testou. Seus olhos procuraram os de Alverson. Ele deu tudo de si pela sua empresa. Ela fez uma pausa mais longa e então, com uma voz mais suave, mais firme, que você esqueceu. Um peso intangível caiu sobre Alverson. Ele olhou para baixo, suas feições subitamente mais pesadas, vulneráveis. Pela primeira vez em anos, não conseguiu pensar em nada para dizer em resposta. O motor ainda estava funcionando, potente como um batimento cardíaco recuperado. Mas naquele momento suspenso, era outro motor, o da memória e do reconhecimento, que acabava de voltar a funcionar. 3 dias depois, uma grande multidão se reuniu em frente ao enorme edifício de vidro da sede da Marcas Alverson, em Santa Rosa. A imprensa local e internacional respondeu em massa ao convite. Jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, todos esperavam um discurso sabidamente cheio de promessas, mas também de incertezas. No palco, sob potentes holofotes que faziam brilhar as imponentes letras MARCASHLVRSON em azul elétrico, Richard Alverson apareceu. Seu terno impecável parecia mais leve, como se agora carregasse um peso diferente. À sua direita, de pé, com uma dignidade serena, estava Sklar Boyd. Seu olhar era determinado e humilde, consciente da importância daquele momento. O silêncio caiu imediatamente quando Alverson falou, sua voz clara e firme ecoando pelo grande salão. Preciso fazer uma declaração, começou ele, olhando francamente para a multidão. Por muito tempo, nossa empresa construiu sua reputação com base em talentos que permaneceram nas sombras. Um arrepio percorreu a assembleia. Um desses homens, continuou ele, foi Jeremiah Boyd. Um gênio esquecido, um homem cujas ideias moldaram o cerne da nossa tecnologia sem nunca receber o reconhecimento que merecia. Os jornalistas ficaram em silêncio, cativados. Alguns tomavam notas fervorosamente. Os flashes das câmeras estalavam. Hoje sua filha, Sklar Boyd, veio nos lembrar o que é o verdadeiro gênio. Aquele que não se mede pela fama, mas pela paixão, perseverança e inovação. Alverson fez uma pausa, o peso das palavras pairando no ar. A partir deste dia, anunciou solenemente, o motor X-2000 será oficialmente renomeado a locomotiva Boyd. Aplausos irromperam na sala, misturados aos cliques das câmeras. E tenho a honra de anunciar que Sklar Boyd se tornou diretor de inovação técnica na Alverson Aerospace. Os aplausos estrondosos irromperam novamente. Sklar, tomada pela emoção, sentiu uma lágrima rolar pelo rosto. Ela respirou fundo, tentando controlar a emoção que a dominava. No fundo da sala, longe dos holofotes e da agitação, um homem frágil, sentado em uma cadeira de rodas, observava a cena. Magro, enfraquecido pelos anos e pela doença, ele estava Jeremias Boyd ali mesmo. Ele havia pedido para estar presente discretamente, como uma testemunha silenciosa deste momento de justiça. Quando a conferência terminou, Sklar desceu rapidamente do palco. Ela foi direto até ele. Ajoelhando-se ao lado dele, ela gentilmente colocou a mão sobre a dele. Papai, ela sussurrou com os olhos brilhando. Seu nome voa de novo. Jeremiah deu um sorriso fraco, com a garganta apertada, enquanto a multidão ao redor deles continuava a comemorar uma vitória tão esperada. Meses se passaram desde aquele dia histórico. Durante esse tempo, o motor Boyd passou com sucesso em todas as fases de testes rigorosos, demonstrando confiabilidade, potência e eficiência sem precedentes. Autoridades internacionais de aviação certificaram o motor para voos transatlânticos, um feito tecnológico e uma vitória retumbante para a indústria. Nas oficinas da Alverson Aerospace, cada motor era montado com um cuidado quase cerimonial. Os técnicos, orgulhosos e conscientes de seu papel nesse renascimento, trabalhavam com respeito ao legado que tinham em mãos. O próprio motor, no coração da máquina, era uma fusão perfeita entre a genialidade do passado e a inovação do presente. Uma máquina nascida do esquecimento, trazida de volta à vida pela paixão e pelo conhecimento de uma filha que se recusou a deixar o nome do pai ser esquecido.
Em cada fuselagem dos aviões equipados com esse motor revolucionário, perto do reator, uma inscrição gravada em letras prateadas captava a luz do sol nascente. Projetado pela visão, renascido pelo legado. Essas palavras ressoaram como uma homenagem solene a Jeremiah Boyd, o homem esquecido, e a Skylar Boyd, seu digno herdeiro, símbolo de uma justiça tardia, mas necessária. Os aviões agora decolavam com esta dupla promessa, a de uma visão criativa e audaciosa, e a de uma herança ressuscitada, levada para o futuro. No vasto céu acima dos oceanos, o motor Boyd contou a história de um passado que se recusou a morrer e de um futuro moldado pelo respeito, gratidão e amor.